Essa é a 21ª videoaula do curso Operações Fundamentais. Hoje nós falaremos de dois temas nessa aula, sobre números primos e como decompor um número em fatores primos. Bom, primeiro, o que é um número primo? A definição de número primo é muito simples. Todo número tem divisores, correto? E alguns números têm vários divisores, outros números não têm tantos divisores assim. Por exemplo, vamos pegar o número 10 e vamos descobrir quantos divisores 10 tem. Então veja, 10 divide por 2. Vou botar os divisores aqui, certo? Então, 10 divide por 2. 10 divide por 5. E 10 divide por 10. Além disso, 10 divide por 1 também, né? Então, 1 também é um divisor. Na verdade, 1 divide todo mundo, né? Então, mais 1, 2, 5 e 10. Vamos pegar outro número. Vamos pegar 30. Quem são os divisores de 30? Os divisores de 30 são, que a gente pode botar assim, são quem? Divide por 2. Não, primeiro sempre divide por 1, né? Divide por 1. Divide por 2. Ok? Tirando isso, divide por 3. Divide por 5. Divide por 6. Divide por 10. Divide por 15. Divide por 30. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisores. Então ele tem muitos divisores em comparação a 10, né? Então veja. Alguns números não têm tantos divisores assim, mesmo sendo bem grandes. Esses números nós chamamos de números primos. Qual é a definição de número primo? É o seguinte, tem alguns números que eles só dividem por ele mesmo e por 1. Então, um número cujo os únicos divisores são ele mesmo e 1 são números primos. Vou escrever isso aqui, tá bom? Então, aqui está bem escrito o que é um número primo. Então, é um número com apenas dois divisores, ele mesmo e o número 1. Então, vamos montar alguns números primos. Então, vamos montar o que a gente chama de série dos números primos, sério? Ok? Então vamos lá, o que é uma série? É um conjunto de elementos. Então vamos começar por 1. Veja, existe um problema com 1. Vamos começar com 2, certo? Que é melhor. Por que existe um problema com 1? Porque 1 só tem um divisor, que é ele mesmo. Então parece que ele não cabe na definição de número primo, tá bom? Então, na definição que a gente deu. Então vamos começar com 2, que é melhor. Então veja, o número 2. Ele divide por 2. Então, quem são os divisores de 2? Vou botar D2, certo? Para simplificar. Não, é melhor escrever mesmo. Divisores de 2. Nessa aula, nós chamaremos esse divisores de D, certo? Então, quem são os divisores de 2? 1 e 2. Então, tem 2 divisores, que é ele mesmo e 1. Então parece que ele é um número primo. Vamos agora pegar o próximo número, o 3. Certo? 3. Quem são os divisores de 3? 1, 2 não divide e 3. Então 3 também é um número primo. Vamos pegar 4. Vamos pegar o número 4. Quem são os divisores de 4? 1, 2, 3 não divide e 4. Já não cabe na definição de número primo. Por quê? O número primo ele só divide por ele mesmo e por 1. Mas tem um intruso aqui, que é o 2. Então 4 não é um número primo.
certo? Então vamos para 5. Então, aqui já dá para apagar, né? Fazer um macete. Quem são os divisores de 5? 1, 2 não divide, 3 não divide, 4 não divide e 5. Então parece que 5 também é um número primo. Vamos para o próximo número, que é 6. Vamos ver se ele é um número primo. Divido por 1, divido por 2, divido por 3, não divido por 4, e não divido por 5, e divido por 6. Então veja, se fosse um número primo, ele só dividiria por ele mesmo, que é o 6, e por 1. Mas ele tem dois intrusos, 2 e o 3. 3 divisores intrusos. Então, esse não é um número primo. Beleza? Vamos para o próximo. Para o 7. Então, vamos pensar no 7. 7 divide por 1. 7 não divide por 2. Não divide por 3. Não divide por 4. Não divide por 5. Não divide por 6. Divide por 7. Então, cabe na definição de número primo. Porque só está dividindo por ele mesmo e por 1. Então, 7 é um número primo. Vamos para o próximo. 8. 8. Quem são os divisores de 8? 1, óbvio. 1 divide todo mundo. 2. 8 divide por 2. 3 não divide. 4 divide. 5 não divide. 6 não divide. 7 não divide. E 8 divide. Então, se fosse um número primo, apenas 8 e 1 dividiriam. Mas, como eu disse, tem dois intrusos aqui. Então, não é um número primo. Então, vamos para o próximo. 9. Beleza? 9. Então, vamos lá. 9 divide por 1. 9 não divide por 2, nem por 3. Não, por 3 divide. Não por 4, não por 5, não por 6, não por 7, não por 8 e divide por 9. Então, já não é número primo, porque se fosse número primo, seria apenas o 9 e o 1. Então, também não é um número primo. Quem é o próximo? O 10. Então, vamos ver se o 10 é um número primo. Divide por 1, divide por 2, divide por 5 e divide por 10. Também não é um número primo, porque para ser número primo devia ser apenas 10 como divisor e 1 como divisor. Vamos agora para o próximo, 11. 11 divide por 1, não divide por 2, 3, 4, nenhum. Só divide por 11 também. Pode tentar aí, à vontade. Quando eu digo divide, é dar um número inteiro, certo? Inteiro. Sem casas decimais. Ou que as casas decimais é 0. Então, tem dois divisores só. 11, ele mesmo, e 1. Então, 11 também é um número primo. Ok? Então, além do 11, nós temos o 13, que também é um número primo. Pode tentar. O 17, que também é um número primo. O 19, que também é um número primo. O 23, e assim vai. São infinitos números primos que existem. Mas eu acho que deu uma boa ideia de se é ou não um número primo. Então essa é a série dos números primos, que é infinita, certo? Bom, acho que deu para entender bem. Bom, e para que nós apresentamos um número primo? Porque na próxima aula usaremos o resultado desta aula que vou apresentar agora. Todo número ele pode ser transformado em fatores primos. O que significa fatores primos? É uma multiplicação de números primos. Vamos para um exemplo. Como é que eu posso fazer isso? Exemplo 1. Ok? Vamos pegar o número 12. E vamos fatorá-lo, certo? Significa fatorar, dividir por números primos. É isso. Então, ou transformar em multiplicação, certo? Fatores primos. Na verdade, seria dividir por números primos. Fatorar é dividir. Então, fatorar em números primos é dividir por números primos. Então, 2 é um número primo. Então, daria 6. 2 de novo. Então, daria 3. E por 3, 1.
Perceba que 2 vezes 2 é 4, vezes 3 é 12. Então, estou dizendo que 12 é 2 vezes 2 vezes 3. Então, a gente já sabe o que é isso. 12 é 2 vezes 2, 2 ao quadrado, que a gente estudou na aula passada, vezes 3. Fatorei. Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 2. No exemplo 2, nós vamos fatorar 28. Certo? Então vamos lá. Como é que eu fatoro 28? Divide por 2, que dá 14. Por 2, que dá 7. E quem é o próximo número primo? 7. Dá 1. Então é 2 vezes 2 vezes 7. Pode ver, 4 vezes 7, 28. Então é 2 ao quadrado vezes 7. Se não entende bem esse significado desse quadrado, reveja a aula passada e a retrasada sobre potências. Vamos agora para o exemplo 3. Queremos fatorar 90. Então é bem fácil. Ó, passa o traço. Primeiro primo, 2. Que dá 45. Já não dá para dividir por 2. Próximo primo, 3, que divide, que dá 15. 3 de novo, que dá 5. Próximo primo, 5. 1. Então não reconheceu que isso era uma reta. Então é 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Pode fazer a multiplicação, que você vai ver que dá o valor. Já que eu fui dividindo, né? Eu não desapareci com nada. Então é 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então fatorei. É isso que é fatorar. Esse é o exemplo 3. Eu botei exemplos aqui. Exemplo 3. Agora vamos para o exemplo 4. No exemplo 4, nós temos que fatorar 210. Então, veja, só está crescendo os números, mas a dificuldade é sempre a mesma. Então, divide por 2, pois é par, dá 105. Já não divide mais por 2, próximo primo 3, divide por 3 sim. Vamos dividir aqui por 3. 3 vezes 3, 9. Então, sobra 1, desce o 5, e 3 vezes 3, 11, né? 3 vezes... E aqui é 5, desculpa. 5, 15. Menos 15, 0. Então, aqui dá 35. Que não divide mais por 3, divide por 5, que é o próximo primo. Então, veja que eu não estou tentando 4, não estou tentando 6, né? Porque não são primos. Se é fator primo, tem que tentar dividir por números primos, óbvio. Então, 35 dividido por 5, 7. E 7, o único primo que divide ele é 7, né? Porque ele é primo. Então, 1. Então, nós temos 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Então, nós temos aqui 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Bom. Esse é o exemplo 4. Agora vamos para o exemplo 5. Então é só fatorar agora. Esse é o objetivo da aula de hoje, fatorar. Aprender o que é o número primo e fatorar. Isso vai ser muito útil na próxima aula, certo? Então, exemplo 5, né? O exemplo 5 nós queremos fatorar 225. Então vamos lá, 225. Não divido por 2, divido por 3. Por que divido por 3? Vocês já devem estar cansados de ouvir falando isso. Mas quando você soma, dá 9. E 9 divide por 3. Logo, se eu somar todos os algarismos e dividir por 3, o número divide por 3. Então, 225 dividido por 3, vamos dividir aqui. Então, 3 vezes 6, 18. Então, vem menos 18. Então, não, 3 vezes 7. Desculpa aí, 21. 22 menos 21, 1. Desce o 5. E 3 vezes 5, 15. Menos 15, 0.
Então é 75, que ainda continua dividindo por 3, certo? Já que divide por 3 dá 25, que não divide mais por 3, então o próximo primo é 5, que dá 5, e 5, que dá 1. Então terminou. Então fica 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Então é 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Vamos para o exemplo 6. Então, no exemplo 6, nós temos que fatorar 576. Então, como eu disse, só vai aumentando os números. A dificuldade é sempre a mesma. Então, divide por 2. 576 dividido por 2 dá 250, 285, 288. Pronto. Divide por 2 dá 144. Divide por 2, 72. Divide por 2, 36. Divide por 2, 18. Divide por 2, 9. Divide por 3, 3 e por 3, 1. Terminou. Quase não coube, minha gente. Fazer inclinada aqui, certo? Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2 à sexta vezes 3 ao quadrado. Não preciso estar mais multiplicando, porque vocês já sabem, né? Já que eu mostrei tantos casos assim. Vamos agora para o exemplo 7. No exemplo 7, nós vamos fatorar um número bem grande agora, 1024. Então vamos lá. Não reconheceu. Também essa... Então, por 2, 512. Por 2, 256. Por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Né? Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. E por 2, 1. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 elevado a 10. Então, isso é 2 a décima. Vamos agora para o exemplo 8. No exemplo 8, nós temos que fatorar um número ainda maior, que é 2704. Então, aí é bem fácil, né? Aí você pensa, isso é muito parecido com o MMC e o MDC. Mas o MMC e o MDC é entre dois números, já que é comum, né? Máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum. Aqui é só um número, então não tem o que confundir. Dividir por 2 aqui, certo? Vamos lá. Então, 1, sobra 0, desce o 7. Estou fazendo bem direto aqui, certo? 2 vezes 3, 6. Menos 6, 7. Menos 6, 1. Desce o 0. 5 vezes 2, 10. Menos 10, 0. E desce o 4. E 2 vezes 2, 4. Menos 4, 0. Sobrando 0. Então, deu 1352 quando eu divido por 2. Ainda divide por 2, porque é par, né? Então, 2 vezes 6, 12. Para 13, 1. Desce o 5. 2 vezes 7, 14. Para 15, 1. Desce o 2. E 2 vezes 6, 12. Para 12, 0. Então, dividi por 2 e deu 676. Que ainda divide por 2. Eita. Então, 3 vezes 2, 6. Então, para 6, 0. Desce o 7. 3 vezes 2, 6. Para 7, 1. Desce o 6. E 3 vezes... E 2 vezes 8, 16. Para 16, 0. Então, 338. E ainda divide por 2. Então, 1 vezes 2, 2. Para 3, 1. Desce o 3. 3 vezes 6 vezes 2, 12. Para 13, 1. Desce o 8. 2 vezes 9, 18. Para 18, 0.
Se você tentasse todos os primos indo tentando um por um, você ia ver que o próximo que divide é 13, que dá 13, e 13, que dá 1. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 2 à quarta, vezes 13 ao quadrado. Então é 12 à quarta, vezes 13 ao quadrado. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Aí você deve estar perguntando, para que serve isso? Calma, isso serve para muita coisa. E essa aula, na verdade, é uma introdução, uma preparação para a próxima aula, que a gente vai trabalhar com raiz. E para encontrar as raízes, a gente vai utilizar esse método, certo? Então, se você gostou da aula, não sabia fatorar e agora entendeu como, curta o canal, por favor. Curta o vídeo, se inscreva no canal. Compartilhe com seus colegas que você sabe que tem dificuldade com matemática. Compartilhe no seu Facebook para as pessoas que têm dificuldade. Ó, tem um cara que trabalha com essas coisas. E lá no site do Físico-Matemática tem as listas de exercício. Faça as listas. Cada lista tem sua solução. Então você vai saber se acertou e se não. Valeu aí. Assistam o próximo vídeo.